Fala pessoal do canal, Sereno aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou dar as minhas opiniões, os meus pitacos sobre duas organizações muito grandes do cenário brasileiro de LoL que estão passando por problemas e que toda a comunidade de LoL brasileira está criticando. Antes de eu começar comentando sobre Red e Loud, que são as duas organizações, eu tenho que citar pelo menos a explicação do porquê essas duas orgs são tão criticadas. Elas são criticadas, pessoal, porque elas têm títulos, elas são organizações grandes. Não faz sentido a comunidade LoL dar o mesmo peso, por exemplo, Loud e Red para um Fluxo da vida. O Fluxo é uma organização que não tem nenhum título no LoL, não é uma organização grande no LoL e não tem um histórico no LoL, então não faz sentido criticar. Por exemplo, igual era a NTZ. A NTZ tinha 5 títulos. Então tinham sim que criticar muito pesado a NTZ, porque era uma organização com histórico forte, pesado no LoL. Então a Loud e a Red hoje são sim muito criticadas. Eu vou começar comentando sobre a Loud primeiro, porque eu acho que a Loud tem problemas que são mais fáceis de solucionar do que a Red. A Red eu vou ter que desenvolver bem meus argumentos dos problemas e das possíveis soluções. Mas vamos começar pela Loud. Para mim hoje, o maior problema da Loud é que os jogadores do time mandam ou eles têm umas vozes mais pesadas, mais firmes, mais ouvidas do que do próprio treinador do time. E isso faz sentido. Eu não concordo, mas faz sentido pensando pelo ponto de vista da Loud. O Tinoz e o Robô, pessoal, não é que eles deram um título pra Loud. Eles deram 4 títulos de CBLOL seguidos. Então você, como dono da Loud, você vai pensar, pô, se esses caras me deram 4 títulos seguidos, o que eles falarem são lei. Eles vão me dar o quinto, eles vão me dar o sexto, o sétimo, o oitavo título. Só que não está acontecendo isso. A partir do momento que isso para de acontecer, você tem que sofrer uma ruptura. Você tem que falar assim, não, peraí. Beleza, eu sou grato a vocês, obrigado pelos 4 títulos, mas a mesma estratégia não está funcionando. E aí, como dono da Loud, você tem que mudar isso. Por isso que eu acho que são problemas mais fáceis de solucionar. Ou você acha que o técnico realmente tem mais voz no time? Você acha que o técnico da Loud quer que o time só ganke o robô? Ele quer que o robô fique tomando pick-off no mid-game e o time tem que ficar andando no mapa do lado onde o robô tá, porque tem que ser a babá do robô. É lógico que o técnico não quer isso. Você acha que o Aoshi queria que isso acontecesse? Você acha que o Aoshi foi demitido por quê? O próprio robô falou, foi desavença entre jogadores e comissão técnica. E se tem uma desavença entre a comissão técnica e os jogadores, e quem é demitido é a comissão técnica, quem que tem voz mais pesada lá dentro? Os jogadores. Então, o que eu acho, o que eu imagino que a Loud esteja planejando, tá? Eu acho que eles vão aproveitar esse último ano de contrato do Tinoz, do Robô, do próprio Root, que talvez vai servir o exército, né, ano que vem. Eles querem aproveitar esse último ano e aí, a partir do ano que vem, fazer essa ruptura, quebrar tudo que a Loud, o jeito que a Loud trabalha, quebrar isso e construir uma nova equipe, né, uma nova estrutura mesmo, um novo fundamento de como a Loud trabalha. Porque se fosse para ter uma mudança radical hoje, na minha opinião, a solução mais rápida para a Loud, contratar um novo treinador, chegar nos jogadores e falar assim, e sendo bem claro, o dono da Loud chegar nos jogadores e falar, ó, a partir de agora, tudo que o treinador falar, vocês vão fazer dentro do jogo. Porque existe uma hierarquia, pessoal, na vida real. Eu sei que muitos desses jogadores saíram da adolescência, viraram jogadores profissionais, ganharam muito dinheiro e acham que são reis do mundo, são os donos do mundo. Não é assim que funciona na vida real, numa vida de empresa. Não é assim que funciona. Existem hierarquia. Tem o jogador, ele está em desavença com o treinador que está hierarquicamente acima dele. O treinador passa isso pro dono do time que está acima hierarquicamente dele. E aí, se o treinador chegar no dono do time e falar, ó, o robô não tá me escutando, cara. O robô não faz o que quer, não faz o que eu quero, ele discute comigo na frente de outros jogadores, ele me desrespeita na frente de outros jogadores, e assim não dá. O dono de um time, de uma organização séria, vai chegar no robô e vai falar, cara, o que tá acontecendo? Se não resolver o problema ali, na conversa, robô, obrigado pelos trabalhos prestados, obrigado, boa vida, boa carreira, e contrata outro top.
Aí eu sei que tem argumentos, eu sei que geralmente ex-jogadores falam, mas vai trocar o robô por quem? Vai trocar o robô por um jogador que é mecanicamente pior que o robô? Mesmo que esse jogador seja mecanicamente pior que o robô, se ele dentro da Loud for melhor para a construção de um time, para o time jogar melhor como equipe, eu super apoio trocar essa peça, mesmo que seja pior mecanicamente que o robô, para que o time comece a jogar melhor. Porque senão você vira refém de jogador, cara. E organização séria, e aí futebol, basquete, tênis, qualquer esporte do mundo, uma organização séria, grande, não é refém de nenhum jogador. Nenhum jogador. Vou dar um exemplo de futebol. PSG. O PSG não é um time grande, não é. Ainda não é, porque não tem Champions League, não tem títulos europeus. Mas é uma equipe dentro do país grande, né? Dentro da França é muito grande. Eles eram refém do trio MSN, principalmente Neymar e PSG. O que o PSG fez? Contratou um treinador chamado Luiz Henrique, chegou nesse treinador e falou, ó, o que você falar, os jogadores vão seguir. E se os jogadores não seguirem, obrigado pelos serviços prestados, vão para outro time. O Luiz Henrique falou, não quero o Neymar. Venderam o Neymar. O Luiz Henrique não falou, mas o Mbappé quis sair. Tchau, Mbappé. Obrigado pelos serviços prestados. Segue a sua vida. E agora o PSG tá na final de Champions. Entende? Então existe uma hierarquia dentro de uma competição, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um time. Jogador, treinador, dono do time. Então, pra mim, os jogadores têm que seguir o que o dono do time fala, cara. Você acha que o Sil, o treinador da Cade, se ele chegar no dono da Cade e falar assim, ó, o Boal, ele não me obedece. O Boal tá me desrespeitando, o Boal tá mandando no jungle, o Boal tá falando pro jungle gankar ele o jogo inteiro, sendo que não é o jeito que eu quero jogar, não é o jeito que eu quero que o time jogue. Você acha que a Cade vai demitir o Sil? Não, o Boal não quer o Sil, vamos demitir o Sil. O robô, a Loud não quer o Aoshi, vamos demitir o Aoshi. E olha onde que a Loud tá agora. Então, tudo isso que eu falei, cara, eu ainda acho que são problemas mais fáceis de resolver do que os problemas da Red. E agora eu vou migrar essa discussão pra Red. Cara, a Red tem problemas muito mais profundos, estruturais, eu diria, tá? Sinceramente. Porque a Red, cara, pra mim ela tem um problema que vai acima da Loud, que são os donos do time, né? A Red, até onde eu sei, tem 2 donos, né? Um acho que chama JP, o outro chama Corradini. E eles têm uma relação com os jogadores, com a comissão técnica, tão próxima, de novo, minha opinião baseada no que eu vejo nos vídeos deles, né? Nos bastidores deles e tal. Eles têm uma relação tão próxima com os jogadores deles que, na minha opinião, não é saudável para um ambiente competitivo, para um ambiente que você quer performance. Nenhum time sério, de novo, time sério, de futebol, de organização, de qualquer coisa do mundo, o dono do teu time vai estar no vestiário do teu time. O dono do Barcelona não vai estar no vestiário de todos os jogos do Barcelona. Porque o vestiário é um ambiente para os competidores. O dono do Barcelona, o presidente do Barcelona, ele não é um competidor. Ele é o presidente de uma equipe competidora. Ele não é competidor. Competidor é a comissão técnica e os jogadores. Tanto que o presidente do Barcelona só apareceu no vestiário na comemoração do título da La Liga, do Campeonato Espanhol. Um dono de time, um presidente de time, só entra no vestiário para cobrar jogador ou antes de um jogo que vale título, ou antes de um jogo que vale rebaixamento, ou algo muito específico. O presidente não entra no vestiário em todos os jogos, porque ali não é ambiente para isso. Você, como funcionário de uma empresa CLT, você está numa reunião com seu time de desenvolvedores, por exemplo. Imagina que você tem a Daily. A Daily é uma reunião diária de 15 a 30 minutos todos os dias, de segunda a sexta-feira. Imagine que na Daily tá o gerente do projeto ou o presidente da empresa todos os dias na Daily. Como é que você vai se sentir aberto para conversar com outro desenvolvedor, para cobrar outro desenvolvedor, para falar o que você pensa sem medo de ser punido? Tá o dono da Red ali na salinha dele antes do jogo, todos os jogos, cara. Tá o dono do time do lado do jogador, do lado do treinador. Como que o treinador vai ter a liberdade de 100% para falar o que ele pensa com o dono do time ali olhando ele? Não existe isso, cara. Lembra que o presidente o dono, né, da PEN foi muito criticado quando a PEN ficava perdendo pra Loud de todas as finais? Porque ele tava ali no vestiário toda hora, na salinha dos jogadores. Ele foi muito criticado e ele parou de aparecer lá.
Porque o dono do time, o presidente do time, ele não tem que estar no vestiário, na salinha dos jogadores ali antes do campeonato, antes do jogo da LTA Sul. Não tem que estar. Isso é um problema da Red. Um. Tem vários outros. Os caras têm 2 treinadores. Acho que é o Belz e o Coelho. O Coelho seria o treinador principal, o head coach, e o Belz seria o treinador secundário. Você vê os bastidores, de novo, os bastidores não mostram tudo. Claro, eles têm vários cortes. Mas até onde... O que eu posso analisar, o que eu vejo. Até onde eu vejo, o treinador secundário, que é o Belz, ele fala muito mais que o Coelho. O Coelho, o time perdeu, o time tá uma bosta, e o Coelho tá assim, ó. Pensa, assim, ó. Parece que ele tá no anime, parece que ele é o protagonista de um anime. Ele tá aqui assim, ó. Olhando, analisando. Aí ele chama o jogador, fala baixinho. Então, acho que você tem que melhorar nisso aqui na sua lane e tal. Sabe? Aí o dono do time. Cara, isso pra mim, meu Deus, eu não sei como é que o cara não consegue enxergar isso. Você é dono de algo. Você é dono. Você é dono. Vou pegar um exemplo muito bobo. Um exemplo muito bobo. Você é dono de uma empresa. Você é dono de uma empresa, você é o presidente da empresa. Você tem o seu funcionário ali. Você fala, ó, esse funcionário, eu não quero mais que ele trabalhe aqui. Então você chega no seu gerente de projetos, ó, eu quero que você faça projetos sem aquele funcionário, porque eu não quero ele trabalhando na minha empresa. Aí o gerente do projeto fala, não, mas eu quero. Então, obrigado pelo serviço prestado, você contratou o gerente de projeto. É simples assim, cara. O dono da Red tá falando, eu não quero Gravitar, eu quero o Jean Mago. O treinador do time tá falando, não, mas eu quero Gravitar. Então, amigo, obrigado. Seja treinador de outro time e você contrata o Gravitar lá. É simples assim, velho. O cara é o dono do time. O cara dá uma entrevista coletiva falando, por mim não tinha revezamento, por mim era o Jean Mago mesmo. Mas se você como dono do time quer algo e esse algo não tá acontecendo, dá a entender que não tem hierarquia nenhuma na Red. E você vê o jeito que os jogadores falam com outros jogadores, o jeito que os jogadores falam com o técnico, o jeito que falam com o dono do time. Parece que é uma várzea. Por isso que o povo usou a várzea Kennedy. Porque qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa séria, olha aquilo e fala, mano, não tem como dar certo. É um nível de desorganização, um nível de desrespeito, um nível de falta de hierarquia que não tem como esse time ganhar um título. Não tem como. Eu aposto com vocês aqui, gente. Se a Red ganhar um título em 2025... eu venho aqui, baixo a cabeça e falo, cara, eu estava totalmente errado, a Red é o melhor time do mundo. Porque não, gravem o que eu tô falando, não tem como a Red Canids ganhar um título em 2025. Não tem como, é impossível. Impossível. A Red do jeito que está, e são problemas estruturais, são problemas fundamentais que eu não vejo a Red corrigindo, cara. De novo, diferente da Loud. O problema da Loud é muito fácil de resolver. O problema da Red tem que mudar. O problema da Red tem que mudar o pensamento dos donos do time. Eles têm que mudar o jeito que a cabeça deles pensam em como um time deve funcionar. Tem que mudar tudo. O Titã, cara, o Titã eu tenho certeza que o Titã, quando ele tava na Red, ele não conseguia enxergar essas coisas. Porque eu lembro do Titã na Red, era a mesma várzea. Falava um monte de bosta, aí criticava não sei quem, um ficava zoando falando que o outro era ruim, uma várzea do caramba. Hoje que ele tá na PEN, que tem regra, que tem, se eu não me engano, no contrato da PEN você não pode nem atrasar pro treino. Eu duvido que na Red, no contrato dos jogadores tem, se você atrasar 5 minutos pro treino, multa de não sei quantos reais. Eu duvido, porque uma organização séria, uma empresa séria, pessoal, você tem que estar disposto a trabalhar 100%. Você tem que estar lá presente, você tem que estar lá sério, você tem que estar lá. Você não pode ficar xingando o seu amiguinho, jogador que você não gosta dele. Existe respeito, você pode cobrar, você não pode ficar ofendendo o cara. Então a Red, na minha opinião, é muito complicado. É muito complicado os problemas deles. Não vejo solução fácil, de novo, não vejo. Eu não acho, realmente não acho, tá? Que o problema é Gravitar ou Jean Mago. Não acho mesmo, cara. Pra mim o problema é muito mais profundo. Os donos do time ali, do jeito que eles trabalham, as entrevistas coletivas. Cara, tem uma entrevista do dono da Red, do lado do jogador dele, o Gravitar, falando que ele não queria o Gravitar lá. Imagina, de novo, que você é o presidente de uma empresa. Você é o presidente da empresa. Você tá com o seu funcionário do lado. E você tá dando uma entrevista. Então, por mim, esse funcionário aqui nem trabalhava mais comigo. Mas aí o gerente do projeto quis ele, né? Foda, tem que aturar o cara. O JP tá falando, pra mim não tinha que ter revezamento entre Jamago e Gravitar. Tinha que ser só o Jamago. Do lado do Gravitar. E tá lá o Gravitar com aquela carinha sonsinha dele assim.
Complicado. Aí o... Cara, meu Deus, o Gravitar, velho. Meu Deus do céu, que jogador, velho. O Takeshi olha pro Gravitar e fala assim, então, Gravitar, quando você foi pro banco, o que você pensou? Ah, eu pensei que a Red é minha família, que eu não me vejo jogando em outro time. E é isso. O dono do time tá falando na tua cara que ele não quer você mais no time. E você tá falando que você não se vê jogando em outro time. Que recado que você passa para os outros 7 times da LTA Sul? Eu não vou contratar esse cara. Ele tá falando que não se vê fora da Red. A Red tá dando um tapa na cara dele, falando que não quer mais ele. E ele tá lá, eu amo esse time é uma família. Cara, Red Canids, meu Deus do céu, acho que a organização é a maior organização do Brasil. Não, como que eu posso dizer? É a menor, maior organização do Brasil. É a menor, maior organização, cara. Eles tomaram, o povo usou aquela áudio NTZ verde. Cara, pra mim a Red é a NTZ, é a nova NTZ. É aquele time que tem uma história bacana, tem títulos legais, que eu não vejo futuro. De verdade, eu não vejo futuro pra essa Red Canids do jeito de hoje, do jeito que eles trabalham hoje. Não vejo. Pra mim, a nova NTZ não é a Loud, cara. É a Red. E me dói, porque meu time, o time que eu torci era a NTZ. E eu vi esse time afundando, esse time tomando decisões erradas atrás de decisões erradas. O dono da NTZ falando que o jeito deles atraírem sócios torcedores era por e-mail. Por e-mail, 2025. Você vai atrair sócio torcedor por e-mail. Então, assim, são decisões que o mundo inteiro, o Brasil inteiro vê e fala, cara, isso não vai funcionar. E os caras aqui, ó, não, vai funcionar. Visão de túnel que fala, né? Vai funcionar sim. Então, sei lá, cara. Mas boa sorte a Red aí. Boa sorte que dê tudo certo pra eles. Lembrando que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião. Não sei se eu tô certo, não sei se eu tô errado. É só o meu ponto de vista de tudo que eu vejo da Loud e da Red Canids. Lembrando, pessoal, que se você gostou do vídeo, deem like. Se vocês gostaram do canal, se vocês gostam de mim, se inscrevam, que vocês não percam nenhum vídeo aqui que eu lançar. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!